Bem-vindos ao canal Aprendi Biologia, eu sou o professor Davi e vamos falar sobre as proteínas, que dentre as substâncias que compõem os seres vivos são as que apresentam a maior variedade e dentre as moléculas orgânicas são as mais abundantes dos organismos. Proteínas são macromoléculas, formadas por moléculas orgânicas menores, denominadas aminoácidos. Todos os aminoácidos compartilham uma estrutura comum, sendo formados por um átomo de carbono central, chamado de carbono alfa ou carbono quiral, que se liga a um átomo de hidrogênio, a um grupo contendo nitrogênio, denominado grupo amina, e um grupo carboxila ou ácido carboxílico, daí vem aminoácido. A diferença entre os aminoácidos se encontra no chamado grupo R, ou radical, que pode ser formado por moléculas variáveis, que inclusive conferem características físico-químicas específicas a cada aminoácido. No processo de formação das proteínas, são reconhecidos 20 tipos de aminoácidos diferentes, que normalmente se encontram ionizados no interior das células, mas todos com carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio na sua composição, e alguns ainda apresentando enxofre na cadeia variável. Desses 20 aminoácidos, alguns são produzidos pelo nosso organismo e são denominados de aminoácidos naturais, enquanto outros devem ser obtidos pela alimentação, sendo chamados de aminoácidos essenciais. A histidina é essencial na infância, sendo posteriormente produzida pelo organismo. Os aminoácidos naturais essenciais variam entre os diversos seres vivos. As plantas, por exemplo, produzem todos os 20 aminoácidos necessários para a síntese de suas proteínas. Para formar uma proteína, é necessário que ocorra a união entre os aminoácidos. A reação química entre dois aminoácidos ocorre entre o grupo carboxila de um e o grupo amina do outro, produzindo uma molécula de água, em uma reação denominada de síntese por desidratação, permitindo assim que ocorra agora a ligação entre os dois resíduos de aminoácidos em uma ligação covalente chamada de ligação peptídica. Cada aminoácido pode também ser chamado de peptídeo. Assim, a união de dois aminoácidos forma um dipeptídeo, 3 um tripeptídeo, 4 um tetrapeptídeo, sempre resultando em água no processo. Quando a cadeia apresenta até 40 aminoácidos aproximadamente, podemos denominá-la de oligopeptídeo. Óligo significa pouco. Enquanto acima disso, podemos chamá-la de polipeptídeo. Poli significa muito, mas não há uma regra em relação ao número de aminoácidos na cadeia e sua classificação. A diferença entre as mais diversas proteínas existentes está no tipo, na quantidade e na sequência dos aminoácidos da cadeia polipeptídica. Podemos associar a formação das proteínas com o processo de formação das palavras. Mesmas letras, nas mesmas quantidades, nem sempre formam as mesmas palavras se são colocadas em ordem diferente. Portanto, uma mudança mínima na cadeia polipeptídica pode interferir na atividade de uma proteína. O tipo, a quantidade e a sequência de cada aminoácido de uma proteína é determinada pelo DNA de cada organismo. Toda proteína é um polipeptídeo e durante sua formação ocorre uma série de modificações em sua estrutura até que a proteína esteja pronta para desempenhar sua função. Vamos simplificar a estrutura de um aminoácido para facilitar a compreensão. A sequência linear de aminoácidos específicos na cadeia polipeptídica é chamada de estrutura primária. A proximidade entre os átomos das estruturas principais dos aminoácidos favorecem ligações intermoleculares, como as ligações ou pontes de hidrogênio, e a cadeia polipeptídica começa a se retorcer, adquirindo uma nova configuração espacial, com padrões de ligações químicas repetitivas. Configuração essa que denominamos de estrutura secundária, formando, por exemplo, estruturas helicoidais, denominadas de alfa-hélices, ou estruturas em zigue-zague, chamadas de folha beta pregueada. Forças intermoleculares entre os diferentes radicais dos diferentes aminoácidos permitem dobramentos específicos da cadeia polipeptídica, assumindo uma conformação tridimensional, denominada estrutura terciária. A configuração final assumida pela proteína é extremamente importante, pois só assim ela adquire a sua função biológica,
O formato da proteína é extremamente relacionado à função que ela exerce no organismo. Algumas proteínas apresentam função somente após a união de duas ou mais estruturas terciárias, formando a estrutura quaternária. Cada ligação intermolecular presente na estrutura terciária ou quaternária é responsável por manter a estabilidade e o formato específico da proteína. É como fazer um origami. Cada dobra é essencial no seu formato final. Por isso a estrutura primária ou a sequência de aminoácidos é tão importante, pois os radicais determinam como será a conformação tridimensional final da proteína. Cada troca de aminoácidos pode alterar a estrutura proteica, às vezes tão profundamente que interfere em funções importantes do organismo, onde a proteína deixa de funcionar, como na anemia falciforme, doença de caráter genético que prejudica o transporte de gás e oxigênio pelo organismo. A hemoglobina é uma proteína quaternária, formada por 4 estruturas terciárias, 2 cadeias denominadas de alfa e 2 beta, localizadas no interior dos glóbulos vermelhos, ou das hemácias. Na anemia falciforme, um dos aminoácidos da estrutura primária das cadeias beta são modificadas, e essa troca modifica a estrutura final da hemoglobina, formando polímeros fibrosos que deixam as hemácias com um aspecto de meia-lua, ou foice, as tornando frágeis, rompendo com facilidade, resultando então na anemia. As proteínas apresentam as mais diversas funções em todos os organismos, podendo atuar como, por exemplo, na defesa, como os anticorpos, ou os venenos e as peçonhas, que além de atuar na defesa, auxiliam também na captura de presas. Podem atuar também como transportadoras, caso da hemoglobina presente nas hemácias, que é responsável por conduzir quase todo o gás oxigênio e parte do gás carbônico pelo organismo. Podem também exercer a função hormonal no controle e regulação, como a insulina, que promove a retirada da glicose do sangue e o envio para as células, para que então seja realizada a respiração celular, processo de obtenção de energia. As proteínas podem apresentar função estrutural e de sustentação, como a queratina, que forma cabelos, pelos, penas, a lã, garras e unhas. Outra proteína é o colágeno, que promove a resistência dos ossos, forma tendões, ligamentos, cartilagens, garante também a sustentação da pele. A fibroína, produzida pelos bichos da seda e pelas aranhas, responsável por formar a teia. Algumas proteínas podem apresentar também ação motora, como a actina e a miosina, componentes do citoplasma das células musculares que interagem, permitindo a contração muscular, garantindo o movimento dos organismos. É necessário o consumo diário de proteínas para que, após a digestão, os aminoácidos estejam disponíveis para a formação de nossas próprias proteínas. E as principais fontes proteicas são a soja, carnes, clara de ovo, que contém a ovoalbumina, principal fonte proteica para embriões das aves, e o leite, que contém a caseína, proteína responsável pela nutrição dos filhotes de mamífero. E aí, aprendeu? Se essa aula te ajudou, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Até a próxima, valeu!